O dia não começou muito bem para Jesus. A notícia é que João Batista, ele tinha sido preso por Herodes, aquele filho de Herodes o Grande. Agora Herodes, que é tetrarca, já tem uma autoridade e ele persegue João Batista porque João Batista, um grande profeta, não concordava com a relação que ele tinha com a mulher do seu irmão. Olha só. E ele dizia francamente para Herodes que ele não podia ficar com a mulher de seu irmão, chamado Filipe. E ele queria que João Batista sofresse por causa dessa correção que João dava para ele, aquela palavra forte. E João então acabou preso. E numa das noites de festa que sempre houve com os romanos, orgia, danças, bebidas, tantas outras coisas que acontecia nas reuniões, esse tetrarca Herodes, filho de Herodes o Grande, recebe a filha de Herodias, a qual ele tem uma relação com ela, ilícita. Ela faz uma dança sensual e ela provoca aqueles homens que estão bêbados. O próprio Herodes está bêbado e ele então fala algo a qual a mãe e a filha vai aproveitar para poder praticar um dos mais terríveis crimes que um Estado poderia praticar. Isso antes da morte de Jesus, quando ela dançou e o rei bêbado, rei Herodes, ele diz: você pode me pedir até metade de um reino que eu te darei. Ele estava encantado com aquela futura enteada, uma moça muito bonita, filha de Herodias. E aí então ela diz assim: metade do reino me daria. Ele disse: eu estou diante aqui dos meus amigos, você é incrível. Ela surpreende Herodes, filho do Herodes o Grande, e diz assim, combinado com a mãe, obviamente: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Esse capítulo está em Mateus, capítulo 14 de Mateus. Você vai lendo ali. E no versículo, pode ler o primeiro, e você vai lendo. No 11 é que vai dizer: e a sua cabeça foi trazida num prato, numa bandeja, e dado à jovem, e ela levou a sua mãe. Um crime chocante. Corpo de um lado, cabeça do outro lado, decapitado. O homem que Jesus disse, nascido de mulher, não existe nenhum igual. João Batista realmente foi um grande profeta, cumpriu a missão dele aqui na terra. E depois, seus discípulos, que depois passaram a seguir Jesus, levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Dá para nós imaginarmos Jesus recebendo a notícia da presença do corpo do seu primo,
João Batista. Levaram o corpo, a cabeça, para sepultar. Mas depois de sepultar, a correção aqui, depois de sepultar, eles foram e anunciaram a Jesus. Jesus não chegou a ver o corpo. Isso explica no versículo 13, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Isso mexeu muito com Jesus. Ele pega um barco, ele entra num barco, e ele vai remando sozinho, uma viagem insólita, uma viagem pensando, lembrando deste grande homem que foi João Batista. Versículo 13 diz que ele foi a um lugar deserto, apartado. Só que o povo ficou sabendo, começou a seguir beira-mar. Jesus, ele foi e ficou num lugar bem pensativo do que fizeram com o seu primo. Não é para menos, né? A gente percebe que as forças ocultas já estavam agindo no psicológico de Jesus para tirar dele a vontade de prosseguir no desejo de salvar a humanidade. João Batista pregava a verdade. Nada mais do que isso. Era duro, era firme, mas ele pregava a verdade. E as pessoas batizaram, inclusive Jesus foi batizado por João Batista. Um grande exemplo, né? Mas o que aconteceu é que Jesus